Bom dia a todos, queridos. A gente está com saudade de encontrar as pessoas ao vivo e a cores, né? Só que tem um problema, irmãos. Quando eu penso, quem aqui ficou um ano sem poder vir na igreja? Ou quase um ano? Tem? Eu também faço parte desse grupo, né? E quando a gente tira as roupas do guarda-roupa, elas estão com tanta saudade da gente que elas abraçam a gente aqui, ó, e apertam, não sei porquê. Né? Então não dá para fechar o botão do terno, e são coisas da pandemia, né? Mas é um prazer estar aqui, eu amo essa área de família. Quando o pastor Bruno me convidou para eu estar aqui nesta manhã, eu fiquei feliz. Já vim aqui há anos atrás, fiz um sermão, não sei se alguém lembra, mas, enfim, nós estamos aqui para compartilhar. Parabenizo o Ministério da Mulher, que hoje, né, tem feito esse trabalho do Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio é um dos maiores projetos de defesa, né, da família, dos direitos, de quebrar esse silêncio que muitas vezes está dentro das famílias. Eu, como terapeuta de família e terapeuta de casais, tenho estudado muito sobre isso. Eu não estudei na Faculdade FAAMA, eu dou aula na Faculdade Adventista FAAMA, e nós temos um polo de formação para terapeutas de família aqui no Sul, que é em Novo Hamburgo, e eu estudei na Espanha, na realidade, fiz mestrado na Faculdade de Medicina de Córdoba, na Espanha. E nós desenvolvemos esse projeto. Eu sempre digo que eu sou suspeito em falar de família, de terapia, porque eu acredito nisso, eu acredito que é possível o ser humano, apesar de todos os problemas que nós temos, né? E eu gostaria de trazer esta mensagem baseado na Bíblia. Eu tenho alguns textos aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que, para a gente poder contextualizar a nossa fala nessa manhã, eu gostaria de usar, e sempre uso a palavra de Deus. E, na realidade, o livro de Gênesis, eu gosto muito de ler e estudar o livro de Gênesis, porque ele ali tem, a gente abrindo o livro de Gênesis, a gente abre o entendimento das problemáticas que as famílias, as pessoas, os indivíduos e a nossa sociedade têm, porque ali foi onde tudo começou. E lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, fala: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E aqui, então, Deus, ele institui, né, coloca no DNA a multiplicação do ser humano, e a necessidade do ser humano conviver com os seus pares, né? E agora, mais adiante, a narrativa do livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer o seguinte, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, a narrativa diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. A partir desse momento que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Deus coloca no DNA a necessidade, né, do casamento, a necessidade do convívio, porque é ali que as famílias são iniciadas nesse, né, embrião, que é o casamento. E aí, logo depois, no livro de Gênesis 2, no versículo 21, conta, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar da carne. E aqui, se nós analisarmos bem este texto, ele mostra que Deus, ao criar a mulher da costela de Adão, e eu sempre questiono assim, hoje nós temos conhecimento
do DNA, né, o conhecimento da genética, que mostra que no seu fio de cabelo ou na sua unha do dedão do pé, existe ali o código genético. E Deus poderia ou não poderia ter criado Eva de um fio de cabelo da cabeça de Adão? Hoje nós sabemos, entendemos melhor, né? Não que Deus dependa da genética, mas foi Ele que criou tudo, isso faz sentido. E quando Deus cria Eva, tirando de uma costela, Ele já está dizendo implicitamente uma série de regras do casamento. O casamento que dá certo é aquele casamento, e hoje nós vemos, eu estudo muito sobre satisfação conjugal, e fiz uma pesquisa sobre isso, e aqueles casais que vivem melhor são aqueles casais no qual encaram a relação conjugal num pé de igualdade. Nós sabemos que o homem é o sacerdote do lar, mas isso não lhe dá uma posição de superioridade. E nós vemos que os casais, para serem mais satisfeitos e felizes, eles precisam tratar das suas questões num pé de igualdade, mesmo que em questões de gênero algumas coisas sejam, né, o sacerdócio do lar, a Bíblia diz, né, que a liderança deveria ser do homem, e algumas outras questões, toda a questão bonita que é a maternidade está ligado à mãe. Mas quando Deus tira a costela, Ele diz que nós devemos de viver lado a lado. E outro dia eu estava atendendo um casal no meu consultório, e eu pedi, e eles eram cristãos, eu perguntei se eles acreditavam nesse texto, e eu pedi que eles ficassem encostando costela na costela, para eles compreender o sentimento de igualdade que uma relação conjugal precisa ter para dar certo. Quando nós estudamos, por exemplo, a terapia familiar, ela surgiu na década de 40, 50, onde se estudou a comunicação. E a comunicação, ela só flui. Existem 3 tipos de comunicação, e essa é uma disciplina que eu acabei de lecionar lá em São Paulo, para uma turma da Faculdade Adventista de terapia de família e comunicação. E a comunicação, ela é fundamental. A comunicação é o que constrói os relacionamentos. Só que a comunicação não é só o que nós falamos. Eu estou trabalhando com um casal que nós estamos fazendo um recontrato do casamento deles, que eles tiveram derraparam na curva, tiveram alguns problemas, mas resolveram, né, depois de uma separação, resolveram reiterar o casamento. Então nós estamos fazendo um novo contrato. E essa comunicação que constrói as relações, ela precisa ser uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? É a única comunicação que consegue comunicar. Parece redundante, né? Comunicação, mas tem muitos comunicados que não comunicam. Aqueles que são da minha idade, que já estão chegando na terceira idade, como eu, lembram, né? Que tinha um programa que tinha um apresentador que dizia que não se comunica se entrumbica, né? Então, vejam bem, a comunicação assertiva é aquela que eu falo e o outro consegue entender aquilo que eu falei. E na maioria dos conflitos conjugais ocorre uma distorção. Ou seja, a pessoa ouve, mas ela não entende o que o outro falou, e ela traz uma resposta fora do contexto daquilo que o outro quis trazer e falar. E esse é o grande problema. E vocês sabem onde que está esse problema? Quando, em alguns aspectos, um se acha superior ao outro. E quando isso acontece, que esse exemplo que Deus dá aqui no livro de Gênesis, de lado a lado, de igualdade na relação, na construção do relacionamento conjugal, o que acontece?
quando não seguimos essa norma divina de ter essa relação conjugal num pé de igualdade, ocorre a distorção da comunicação, porque um está aqui e outro está abaixo. E muitas vezes o que está acima, ele desenvolve um tipo de comunicação disfuncional, que é a comunicação agressiva. E às vezes, de tão disfuncional essa relação, essa comunicação, o que acontece? O agressivo permanece agressivo, o outro passivo permanece. Como eles não conseguem ter uma comunicação assertiva, o que está abaixo, ele então se recolhe e não fala mais nada. E nós, como terapeutas de casais, muitas vezes atendemos casais dos quais chegam num nível tão disfuncional de comunicação que um diz assim para o outro. Às vezes a esposa diz: eu não falo mais com ele, porque ele não tem escuta, porque ele só grita. Ou, às vezes, é inverso: eu não falo mais com ela, porque ela só grita e a gente não consegue se comunicar. Então, só existe 3 tipos de comunicação. E um único tipo que funciona, que é a comunicação assertiva. Quando ela não é assertiva, ela pode ser agressiva ou ela pode ser passiva. E às vezes, então, é comum ficar na agressividade, o outro fica na passividade, e quando isso acaba se tornando uma constante dentro desta relação, o casal acaba formando uma disfunção conjugal. E isso vai afetar no nível de satisfação do casamento. Só que, eu estava falando com o pastor Dave ali, antes da gente entrar, né? Comentando sobre o número de divórcios que deu agora na pandemia. Outro dia, um político daqui da região sul, ele me chamou para fazer uma live sobre os problemas das famílias no período da pandemia. E aí, nós estávamos trabalhando sobre esse tema. E, na realidade, muitos casamentos já estavam disfuncionais antes da pandemia. Porém, a mulher não podia mais sair visitar as amigas, ir no shopping, como uma válvula de escape, para escapar daquela relação disfuncional. O marido não pôde mais ir para o futebol ou ir para o bar com os amigos, e ele teve que ficar em casa. E até teve uma piada, que eu não sei se vocês leram, eu achei interessante. O homem disse assim: nossa, agora em pandemia eu fui obrigado a ficar com a minha mulher, mas até que ela é uma boa pessoa, né? Então, na realidade, o nível de divórcio, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, ele aumentou no período da pandemia, porque as pessoas foram obrigadas a chegar e olhar-se frente a frente, a estar mais próximas nesse período, porque nós fomos trancafiados em casa. E aí, os problemas que já tinham, que os casais, que as famílias já tinham, ele veio à tona. E como eles não deram conta de resolver, muitos deles não sabem que existe terapia de família, terapia de casal, então a solução foi o divórcio. Né? Então, gente, uma coisa tão simples que está escrito aqui na Bíblia, a lição que Deus deu: igualdade. Só há comunicação assertiva se marido e mulher tiverem um pé de igualdade para discutir todas as questões. O casamento, ele tem várias fases. Por que eu falo muito de casamento? Porque o casamento é a principal estrutura que sustenta uma família. É ou não é? Quando os pais estão se entendendo, isso não transmite um ambiente de paz, de alegria, de cordialidade, de amor para a família? Transmite. Mas quando os pais vivem casamentos disfuncionais,
Isso acaba também transmitindo para os filhos esse clima de rivalidade, de contenda. E é muito comum nós, como terapeutas de casais, perguntarmos muitas vezes para os casais, para o marido, para a esposa, o que eles lembram do casamento dos seus próprios pais. E muitos deles, quando fizemos essa reflexão, eles caem em si que eles estão repetindo muitas coisas que viram lá. E isso é comum, porque essa semana eu perguntei para um cliente, da janela de que casa você viu a vida? E ele disse, eu estava atendendo online, um casal que eu atendo lá de São Paulo. Hoje também, em função da pandemia, os atendimentos por videoconferência aumentaram e hoje a gente pode atender famílias, casais até do exterior, né? E essa é uma realidade nova para nós, como terapeutas de família. Então, o que aconteceu? Eu disse, da janela de que casa tu enxergou o mundo? Da janela da minha casa, quando eu era criança, né? Eu tenho uma passagem muito interessante. Na minha casa, na janela da cozinha, tinha um galinheiro depois. E tinha chovido. Minha mãe me arrumou para a gente ir para a igreja, porque eu nasci num lar adventista. Meus pais se batizaram logo que se casaram. E foi a maior bênção que nós recebemos como herança. E eu peguei e fui dar um alimento para as galinhas e caí. Estava todo arrumadinho para ir para a igreja e caí naquele lamaçal do galinheiro. E minha mãe teve que... Quem teve criança pequena sabe como é que é, né? Eu estou vivendo isso com meus 3 netos. Eu tenho 3 netos e vivo isso com eles, essa confusão de criança, né? Mas é muito bacana a gente conviver, né? Eu penso que... Quem aqui é avô? Levanta a mão. Teve uma senhora, cadê aquela senhora que falou que tem bisneto? Lá no fundo, né? Que ela está feliz, né? Porque nasceu o bisneto, enfim. Irmã, que Deus seja louvado. Então, olha só, é uma experiência incrível o ser avô, que a gente vê a próxima geração e vê ali os filhos, né? E é nessa fase que os nossos filhos, eles vão reconhecer muito mais tudo aquilo que o pai e a mãe fizeram por eles, porque eles estão, como eu sempre falo, eles estão no mesmo lado do balcão agora, com o desafio de criar filhos, né? E aí, nós vemos que Deus, aqui no livro de Gênesis, só no livro de Gênesis, aqui eu trouxe um livro que a gente usa lá no curso de pós-graduação, que são processos normativos da família. E aqui tem pesquisa, aqui dentro tem uma pesquisa de 30 anos, sobre casamento, de John Gottman. E John Gottman, ele fala que os casamentos que funcionam, existem só 2 tipos de casamento. Os casamentos funcionais e os casamentos disfuncionais. Os casamentos funcionais não significa que essas pessoas que têm esse tipo de casamento, elas não tenham problemas. Elas têm problemas. Porque todos os casamentos têm desafios enormes para ser vencidos. E nós que não acreditamos em comercial de margarina, né, aquela família perfeita, toda família tem seus desafios, tem seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. As pessoas, os casais que têm casamentos funcionais ou que tenham famílias funcionais, são aquelas que, apesar dos problemas, elas conseguem ir vencendo as barreiras que são impostas por cada fase do ciclo do viver em família. Qual a diferença das famílias disfuncionais? Muitas vezes elas têm os mesmos problemas, mas elas não conseguem superar essas dificuldades, e essa é a grande diferença. Famílias funcionais e famílias disfuncionais. Às vezes a gente vê na igreja as famílias sentadas, né?
E a nossa fantasia leva a pensar que essas famílias não têm problemas nenhum, que esses casais não têm problemas nenhum. Lê do engano. Todos eles têm, todos temos dificuldades. Mas se nós formos lutando para ultrapassar, se você venceu a última dificuldade familiar ou no seu casamento, se prepare que vem a próxima. E aqui nós trabalhamos na terapia de família baseados no ciclo vital de uma família. Por exemplo, um casal. Quem aqui é casado e não tem filhos ainda? Aqui o pastor Dave, lá. Então já digo qual é o próximo problema que vocês vão ter. Se vocês escolher ter filhos, vocês vão entrar numa crise chamada crise previsível, que acontece com a chegada do primeiro filho. É ou não é? Quem aqui tem filho pequeno ou já passou por essa experiência? Não muda tudo? Tudo não, mas muda um monte de coisa. E essa é uma crise previsível que todo mundo tem, que os casais e as famílias funcionais têm, e os casais e as famílias disfuncionais têm de igual forma. O que acontece nessa fase da chegada do primeiro filho? Quando o casamento está disfuncional, não está funcionando, é comum que um dos cônjuges faça uma aliança com essa criança que nasceu. E é mais comum a mãe se grudar no filho. E o pai já fica de escanteio. Existe um grande desafio porque a partir do momento que você passa da estrutura de marido e mulher, o primeiro casamento, eu sempre falo que existem 3 casamentos, né? Eu, particularmente, estou no 3º casamento, mas é com a mesma pessoa, esse é o ideal, né? Que a gente consiga fazer os 3 com a mesma pessoa. Tem gente que não. Eu estou atendendo um casal que é o 4º casamento da esposa e o 3º casamento do marido, né? Mas, enfim, nós classificamos, porque dentro da terapia de família a gente vai enquadrar, vai classificar para a gente poder entender melhor e trabalhar com as famílias. E o que acontece? O primeiro casamento é o casamento esse do altar, o conjugal, muito sonho, quanta fantasia, né? E aí existe o período de adaptação do casamento, onde o casal vai se adaptar, porque um veio de uma realidade, outro veio de outra realidade. E é interessante que a fantasia acha que um casal que foi criado numa família de uma cultura, né, diferente de outra, né, que vem de uma cultura, e são culturas que se encontram para coexistir dentro da mesma casa, né? Então, o que acontece? Existe um período de adaptação, e na fantasia dos jovens, a gente acha que tudo vai funcionar automaticamente, segundo a nossa cabeça, mas tem uma outra cabeça pensante ali, que acha que tudo vai funcionar de igual forma, e não é assim. Porque eu vou funcionar de acordo com o padrão que eu aprendi aonde? Da onde eu vim. E o outro vai funcionar de acordo com o padrão da onde ele veio. E como existem diferenças, né, aí começa a haver conflitos. Então, quando o casal não consegue ultrapassar essa fase, né, 15% dos divórcios acontece com a chegada do primeiro filho. E a gente ouve alguns absurdos. Outro dia eu ouvi que... Aí, beleza. Aí eu estava pegando embaixo o microfone. Valeu aí pela dica. Então, outro dia eu ouvi o seguinte. A mãe ganhou o bebê, primeiro filho. E a mãe começou a expressar o amor que ela tinha por esse filho. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O marido disse assim, como assim? Tu tem que amar a mim. E sabe o que ele fez? Fez as trouxas e foi embora de casa. Porque ele não compreendeu
né? O casamento deles era tão... não conseguiu dar conta, né, de um equilíbrio para a chegada do primeiro filho, que ele foi embora. Né? E aí é o grande desafio logo no início da chegada do primeiro filho. São crises previsíveis que acontecem. Depois vai acontecer uma nova crise previsível com a saída dessa criança para ir para a escola. Para ir para a escola. E aqueles que têm filhos que recentemente foram para a escola sabem dessa experiência. E aí tem algumas coisas que é o mundo dessa criança ali, e ela vai para a escola. E aí o pai sempre diz alguma coisa, a mãe diz outra, né? E eles têm ali algumas crenças, algumas realidades vivenciadas nessa família. E daqui a pouco surge um tema, e essa criança que está agora sendo influenciada pela professora também, que é uma pessoa muito importante na vida dessa criança. Todo mundo aqui lembra da primeira professora, né? Então, eu me lembro, faz bastante tempo, mas eu me lembro da minha primeira professora. E agora a criança, em determinada discussão, conversa familiar, ela disse assim: não é assim, mãe. Não é assim, pai. Porque quem falou que é diferente? Hã? Quem falou que é diferente? A professora me contou que é assim. E agora entra essa terceira pessoa importante dentro da família. E aí, irmãos, eu sou fruto da educação adventista. Estudei até o 3º ano do 2º grau em colégio adventista. E eu vejo a grande bênção que é estudar numa escola denominacional. E hoje nós vemos toda essa loucura, que a gente não vai entrar em detalhes, que vivemos na nossa sociedade. E nós vemos todas essas coisas e vemos a escola influenciando também. A escola é uma estrutura, é uma instituição que deveria ser estruturante das famílias. E esse é o projeto da escola adventista. Quando Deus orientou a igreja a terem escolas, o projeto é que as escolas auxiliassem as famílias a estruturar as famílias. Não que a escola tenha esse dever. Ela é uma auxiliar da estruturação de uma família. E hoje nós vemos escolas aí que elas ajudam a desestruturar as famílias, né? E é por isso da importância da educação adventista, da educação institucional, né? Então, vejam bem, agora eu queria passar por uma outra parte que a Bíblia também traz grandes lições. Está em Gênesis 2, 21 a 24. Então, o Senhor fez cair pesado sono no homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar. Já falamos isso. Agora, no versículo 23 de Gênesis 2, vai dizer o seguinte: e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixai pai e mãe, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E é interessante, a principal teoria da terapia familiar, e é muito interessante, que ela coaduna muito com o que nós temos como princípio da Igreja Adventista e também como princípios bíblicos. Aqui, quando Deus fez o primeiro casamento, Ele disse que o homem e a mulher eles deveriam de sair das suas casas. E esse é o processo. O processo da saída de um filho de casa, ele se inicia na adolescência. Que vocês sabem que ninguém começa a construir uma casa hoje se esse projeto não foi trabalhado um bom tempo antes. Quando biologicamente
o jovem, agora adolescente, ele está em condições de cumprir o que Deus falou ali em Gênesis 1, 27, crescei e multiplicai, ele começa a ter o desejo de sair da sua casa. E esse é um processo natural. Lembro eu sou o quarto filho de uma família, e quando a gente brigava, e irmão briga pra caramba, né? Depois a gente fica com saudade daqueles tempos, daqueles enroscos de briga que a gente teve lá na casa da gente, né? E eu me lembro que quando a gente fechava o tempo entre os irmãos, eu falava assim, eu vou me embora dessa casa. E eu estava falando uma grande verdade. Só que eu iria embora não ali. Alguns anos depois eu iria embora. Mas o sentimento de ir embora começa ali, a partir do momento que biologicamente o ser humano está pronto para reproduzir e cumprir o que Deus falou aqui em Gênesis 1, que é crescer e multiplicar. E nessa fase começa a haver o desejo de ir embora. E aí, qual a reação de muitos pais que não compreendem esse princípio bíblico? Eles dizem assim, mas como você é mal agradecido? Tudo que eu fiz para você, agora você quer ir embora de casa? Quando o pai e a mãe não compreendem essa questão. Não compreendem essa questão. E ali começa o desejo. Depois desse desejo de ir embora de casa, começam os relacionamentos, né? E aí vai iniciando o projeto de partida desse jovem, que é a saída da sua casa, para formar um novo núcleo familiar, que é sua família nuclear, que depois do casamento a família que ele veio não é mais a família nuclear dele, vai ser a família extensa, ou a família de origem, né? Então é muito interessante quando a gente estuda essas técnicas que a terapia familiar sistêmica mostra, em detrimento do que a Bíblia fala. E tem tudo a ver com o que a palavra de Deus fala. E hoje, a principal teoria que embasa o conhecimento da terapia familiar é uma teoria de um cidadão chamado Murray Boa, que ele diz que para você conseguir formar um lar, você tem que sair da sua casa. E tem muitas pessoas que se casam, vão morar em outro lugar, mas não saíram da sua casa. E aí ocorrem algumas dificuldades. E tecnicamente, nós chamamos isso no processo de diferenciação da família de origem. Eu vim de lá. Eu sou de lá. E um dos maiores desafios é a gente, muitas vezes, quebrar algumas lealdades com aquela família. E em termos de lealdades invisíveis, muitas vezes o indivíduo adulto repete os erros da sua família de origem, repete erros por lealdades invisíveis, pelo sentimento de que se eu estiver repetindo mesmo as coisas erradas, eu continuo a pertencer àquelas pessoas que eu vim de lá. E são coisas assim que nós que estudamos mais profundamente a família, a gente vai entendendo e vendo nas relações familiares essas dificuldades. Então, para você formar um núcleo familiar, você precisa quebrar algumas lealdades da família de origem. Você precisa de ter um sentimento, eu vim de lá, eu sou de lá, agora estou aqui, vou formar um novo núcleo familiar, quero replicar aquilo que é bom e aquilo que não é bom, eu não vou replicar. E a gente tem um estudo chamado genograma, e esse estudo chamado genograma, que a gente faz com as famílias que atende, nós fizemos tipo uma árvore genealógica, tá? E através disso, ouvindo e na narrativa das histórias das famílias,
3 gerações para cima da sua, você vai compreender muito as suas questões de hoje, aqui, agora, porque muita coisa se repete. E aqui eu fiz o genograma, peguei o genograma de Abraão e Sara. A gente estudou recentemente na Escola Sabatina sobre esse processo. Olha só. Sara e Abraão formaram, então Deus chamou, não tenho tempo para ler todos os textos bíblicos, agora a gente iria para aquele texto onde Deus chama Abraão para formar uma grande nação, e Deus promete uma família, mas a família que Deus prometeu a Abraão era uma família dentro daquilo que Deus quer que seja. E qual foi o grande problema de Sara e Abraão? Eles se apressaram em querer resolver um problema por falta de fé e não aguardar no Senhor. Eles resolveram, dar uma forcinha para Deus. E ali começou a haver disfunções familiares. E agora, então, entra a Agar na história e traz agora um filho chamado Ismael, que também é filho de Abraão. Mas depois do tempo necessário para o entendimento e aprovação da fé de Sara e Abraão, Deus enviou, já numa mulher que já tinha passado a menopausa, Deus enviou um filho, que era o filho Isaque. Ok? Mas agora, por causa da decisão de Abraão e de Sara dar uma força para Deus, eles arrumaram uma grande confusão familiar. Mas, então, Agar e Ismael se retiram, porque o conflito foi tão grande, por causa das decisões que eles fizeram. E agora Isaque é educado, segundo os princípios que Deus tinha orientado a Abraão. E agora Isaque faz um casamento perfeito. Como mandava o figurino, véu e grinalda, na igreja, no cartório. E eles fizeram um casamento que, se nós tivéssemos que eleger um casamento comercial de margarina, nós iríamos eleger o casamento de Isaque e Rebeca. Foi perfeito, tudo muito bom. Ok, aí nasce 2 filhos. E agora esses pais cometem um outro erro. Qual foi o erro? A mãe faz aliança com um e o pai faz aliança com outro. E esse foi o erro que essa família cometeu. E agora nasce Jacó e Esaú. E eram gêmeos, e havia uma grande rivalidade. E os pais, ao invés de tentar trabalhar essa rivalidade, eles deram vazão e aqueceram a rivalidade. Aí vem Jacó. E Jacó agora, quando vai buscar uma noiva para se casar, ele amplia todas as confusões familiares que já havia na família do seu avô, Abraão. E agora nós vemos 4 esposas e toda a confusão que deu. E nós recentemente estudamos, ali na lição da Escola Sabatina, a história de José, o tão confuso. E agora, irmãos, nós poderíamos pensar assim, mas se Deus chamou Sara e Abraão para da família deles fazer uma grande nação, não teria que ser uma família perfeita? Não teria que ser uma família perfeita? Se foi moldada por Deus, mas nós esquecemos que lá em Gênesis, não vou ler o texto, eu tenho aqui, mas não temos tempo, aquela narrativa da entrada do pecado no mundo. E ali entra o vírus de toda essa confusão familiar. De toda essa confusão familiar. E outro dia eu estava atendendo uma moça, uma senhora, que ela havia tido vários problemas, estava se separando do marido, a confusão. E aí como ela era cristã, eu fui fiz esse estudo das 3 gerações da família dela.
E daí ela entendeu repetições e uma série de coisas, fruto das decisões erradas que se tiveram em gerações anteriores. E aí ela falou para mim, olhou para mim e disse assim: tá, Joel, pode parar, eu sei onde tu quer chegar. Tu quer chegar na Eva e no Adão. Eu falei, bem isso, já como tu é cristã, tu entende, na Bíblia, os problemas nossos começaram lá, com a entrada de um vírus chamado pecado, que todos nós fomos contaminados. Quando Deus chama Sara e Abraão, ele chama um casal que tinha lá as suas questões, que eles também carregavam o vírus do pecado. E Deus fez um plano com essa família. E essa família, irmãos, não era uma família perfeita. E eu gostaria de encerrar as considerações. Teria muitas coisas a falar, porque quando a gente começa a falar desse tema família, a gente fala horas e horas seguidas, e eu estou acostumado a dar uma aula de 4 horas sem parar sobre um tema, né, para os alunos na faculdade. Mas assim, vejam bem, se Deus chamou Abraão e Sara, e eles não foram perfeitos, e eles arrumaram um monte de confusão, mas Deus, se nós estudarmos toda a genealogia deles, Abraão, Isaque, Jacó, nós vemos que Deus enviou o seu filho através dessa genealogia imperfeita. E vocês querem ver outra lição, de que nessa igreja e nas igrejas nós devemos de acolher todas as pessoas. Deus poderia ou não poderia ter trazido Jesus Cristo logo depois de um casamento como Isaque e Rebeca, que foi o casamento perfeito, a princípio, tudo bonito, dentro dos moldes da sociedade, da cultura e do entendimento. Deus enviou seu filho, mandou seu filho numa família reconstituída. Se você vive uma família reconstituída, Deus vai te usar também. O que é uma família reconstituída? José tinha ou não tinha uma família anterior? Tinha. E ele ficou viúvo. E ele, através do casamento com Maria, reconstituiu. E Jesus Cristo foi enviado numa família reconstituída, não foi numa família de moldes perfeitos. Queridos, se nós continuarmos buscando no livro de Gênesis, nós vamos ver que aquele paraíso, que foi o Éden, pelo menos tecnicamente, como nós na terapia familiar entendemos, que a família é inaugurada com a chegada do primeiro filho. Se nós olharmos por essa narrativa, nós vamos entender que o Éden jamais foi habitado por uma família. Foi só um casal que morou lá. E agora, através da história de Abraão, Deus quer um dia reconstituir, Deus quer formar um lar, um Éden, mas ele só vai ser perfeito se lá habitarem famílias, que foi esse o plano original de Deus, fazer o Éden para habitar muitas famílias. E isso não aconteceu com a entrada do pecado. E quando Deus chama Abraão, estendendo toda essa história, ele chega à tua família hoje, aqui, em 2021. E Deus quer formar esse novo Éden com a tua família. Com a tua família. Existem muitas questões que nós trabalhamos, né, sobre as decisões dos filhos depois que eles saem de casa, depois que eles se tornam adultos. Mas, queridos, Deus opera através de muitos caminhos. Deus buscou você, né? Deus buscou, eu tenho na história dos meus pais, como Deus buscou os meus pais.
E Deus tem plano para cada um de vocês. E para cada um dos filhos de vocês, para conduzi-los para o lar eterno. Depois de alguns anos, onde a família manda seus filhos, né? Quando os filhos saem de casa, e vem netos, e a irmã lá falou que já tem bisnetos, e muito bonito toda essa geração. Deus tem um plano para cada filho, para cada neto, para cada bisneto de você, para reconduzi-los ou conduzi-los ao lar eterno. Muitas vezes a gente não entende esses planos. Como Deus vai reconduzir, né? Alguém que de repente deu as costas para a verdade cristã, para a igreja, uma série de coisas. Deus tem um plano. E agora, se você já está nessa fase, que seus filhos já foram, você já tem neto, bisneto, eu creio que você ora pela sua família. E Ló, depois de cada encontro familiar, Ló oferecia um sacrifício pela sua família. E nós precisamos adotar isso, orar pelos nossos filhos, muitas vezes não podendo mudar certas coisas. O que nos resta é orar e continuar com a porta aberta para o acolhimento e para o amor. A música que foi cantada anteriormente falava em amor e união. E eu nasci num lar que eu agradeço a Deus. Tivemos muitos problemas, muitas dificuldades familiares que se refletem até hoje. Mas o meu pai, eu acordava cedo, muitas vezes e via meu pai ajoelhado orando cedo. E quando meu pai fazia uma oração familiar, ele sempre dizia: Senhor, una-nos em amor. Meu pai já morreu faz mais de 15 anos e eu continuo ouvindo a voz do meu pai. Senhor, una-nos em amor. Todas as falas que você faz dentro da sua família, mesmo depois que você morrer, vão ficar. E aí fica a solenidade, o que eu estou trazendo, o que eu estou falando, né? E eu ouço muitas vezes, o meu pai não foi perfeito, não criou uma família perfeita, né? Mas eu ouço a voz do meu pai nas orações familiares, dizendo: Senhor, una-nos em amor. Querido, Deus conta contigo para reconduzir uma família ao Éden que nunca foi habitado por uma família, mas apenas por um casal. Que Deus te abençoe. Que Deus nos una em amor. Que Deus traga amor para a sua família. E que nós possamos um dia nos encontrar todos juntos no lar eterno. Esse é o meu desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.